galerinha! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Minha gente, me conta como é que tá essa tarde maravilhosa por aí. Por aqui tem muitas novidades, mas antes se preparem, porque o nosso pensamento do dia tá para trazer aquela reflexão. Então preparem aí. Vamos lá? Relacionamento é igual escola. Se não tiver química e física, acaba virando, sabe o quê? História. Agora me conta qual foi essa história. Foi boa, não foi? Hein, Tones? Tones está assim. A Luana, deu química, né, seu Moisés? Se deu química, fez história, minha gente. Então aproveita já para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma lá no Instagram. Inclusive, por lá você confere, consegue acompanhar toda a nossa programação, os bastidores dos programas aqui da TV Cidade. Lá o marketing está todo por vapor, gravando os stories dos apresentadores, dos repórteres e tudo mais. Vocês acompanham por lá no Instagram tvcidade.ma. Certinho? Aproveitou lá? Seguiu as nossas redes sociais? Agora aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Cidade MA, tudo junto lá no YouTube. Inclusive, vem comigo, você pode assistir por lá. Se você for viajar, for para outra cidade ou até mesmo para outro lugar do Brasil ou do mundo, minha gente. De onde você estiver, você consegue assistir toda a nossa programação por lá, tá bom? TV Cidade MA. E já aproveita também para me seguir, Darcy Bezerra, _ no final, vou amar ter vocês por lá. E olha só, gente, você já ouviu falar em nutrição integrativa ortomolecular? Para quem não sabe, essa área da nutrição ela visa a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar por meio da personalização do plano alimentar e suplementar. Sempre levando, gente, em consideração as necessidades específicas de cada indivíduo, de cada pessoa. E para falar mais sobre esse assunto, vamos receber ele aqui, o nutricionista Antônio Fonseca, que já está aqui no estúdio. Doutor, prazer. Seja muito bem-vindo. Doutor, educação alimentar em primeiro lugar. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, porque com a evolução industrial, os alimentos deixou as pessoas praticamente viciadas em somente comer. Há uma diferença entre comer e se alimentar. Quando você come um fast food, come alimentos práticos e funcionais na rua, será que eles têm o nutriente que o teu corpo precisa? Não é só encher a barriga. Não, encher barriga é comer. E se alimentar é nutrir o corpo com a deficiência orgânica. Então a importância é que você faça uma nutrição efetiva justamente para que você sinta saciedade. A saciedade dá um tempo para o teu corpo se organizar e fazer o quê? Fazer ele ter uma limpeza sanguínea orgânica. E isso faz o quê? Você ter mais qualidade de vida e bem-estar. O que a gente percebe, doutor, é que, principalmente depois da pandemia, muita correria, muita gente para o trabalho, abriu muitos deliveries, as pessoas estão na correria, no corre-corre, sem aquele tempo de fazer uma alimentação mais saudável, preparar um cardápio em casa, e acabam indo, né, caindo no fast food. Isso aí pode ser um probleminha também? É um problema gigantesco urbano. Por quê? Porque simplesmente as pessoas estão preocupadas no trabalho, mas não estão se preocupando que o corpo mantém o trabalho vivo. E se ele não estiver nutrido? Ele vai sofrer as consequências e simplesmente ele não vai ter uma qualidade suficiente de trabalho rentável durante o dia inteiro. Aí o que acontece? Você tendo uma nutrição mais efetiva, uma nutrição mais saudável, o teu corpo está saciado, está nutrido e você está bem o dia inteiro, o dia seguinte está melhor. E aí consegue ter muito mais anos de vida, né, doutor? A gente vê hoje, inclusive agora há pouco nós estávamos conversando, hoje em dia a gente quase não vê uma pessoa vivendo até os 98 anos. E antes, no passado, quando não tinha essas questões de fast food, lanchinhos rápidos, sem nutrientes, as pessoas viviam mais. Sim, com certeza. Por quê? Porque eles tinham o alimento in natura, que é o natural, próximo sempre. Hoje, nos interiores do Maranhão, que hoje eu adentro em muitos municípios do interior, fazendo os atendimentos, eu vejo que o público de lá é bem menos adoecido do que o da cidade. Por quê? Porque ainda tem a facilidade de você achar uma manga, de você achar um caju, achar um jatobá, e o povo daqui desconhece até a árvore. Só pega o alimento e cadê os nutrientes que o teu corpo precisa? Você vai estar simplesmente vivendo e comendo, vivendo e comendo.
E cadê o nutriente que o teu corpo precisa para sobreviver? Quando tem o envelhecimento precoce, o porquê do envelhecimento precoce? As tuas células estão morrendo demais. Elas morrem mais de 1.000 por dia. Mas você tem mais de 20.000 por dia se reconstituindo. Se você perde mais disso, o que vai acontecer? Envelhecimento precoce. E as pessoas ficam preocupadas com o quê? Com a estética, a parte externa. E o interno, o orgânico. Então, a tua matriz orgânica, ela tem que estar saudável, ela tem que estar nutrida, para que você tenha vida. É cuidar de dentro para Para fora. fora, justamente. É ter o interno saudável, que o teu externo ele vai estar agraciado. E aí, quando a gente fala desse interno, doutor, a gente está falando de vários órgãos que são beneficiados com esse cuidado, né? Sim. Da alimentação, com essa alimentação saudável. E a gente pode citar alguns aqui? Tipo, o diabetes. É uma doença autoimune praticamente mundial. Por quê? O teu pâncreas sofre as consequências. Ele deixa de produzir a insulina suficiente, você vai ter o quê? Uma deficiência do teu órgão e vai acometer outros órgãos. Todos estão interligados. Quando tem a integrativa, ortomoleculativa. A integrativa é a integração dos teus órgãos em contexto geral e a ortomolecular são as tuas células de vivência. Quando elas estão em apoptose, que é a morte delas, simplesmente você está morrendo aos poucos. Então, o segredo é já começar isso, colocar em prática de agora, né, doutor? A gente está fazendo um alerta aqui sobre esses riscos, sobre Sim. esses cuidados, mas ainda dá tempo da galera que está em casa começar a colocar isso em prática, né? Em vez de procurar aí só um lanche rápido, só para encher o bucho, já começar, não, vou Isso. procurar nutrientes necessários que vai Justamente. me ajudar na minha Aí o que alimentação. acontece? Numa intervenção nutricional, no meu caso de conduta, o que é que eu faço? Eu tenho um paciente como um bebê. Um exemplo, é um bebê. Por quê? Porque eu vou educar nutricionalmente como ele deve se alimentar corretamente. Se alimentar, não comer. Certo? Então, se ele vai se alimentar corretamente, tem que ter uma nutrição efetiva calórica que supra as deficiências orgânicas dele. Então, quantas calorias esse paciente precisa ter por dia para viver? XY. Eu vou fazer uma distribuição desses nutrientes numa alimentação de 6 etapas para que ele possa saber que de manhã tem o seu jejum, de jejum, tem o café da manhã, tem o lanche da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem o jantar, tem a ceia. Então, existe uma distribuição e ele vai dizer, mas eu não consigo fazer porque o meu trabalho me deixa praticamente sem tempo. E se você não estiver bem de vida, com saúde, teu trabalho vai sofrer a consequência tanto quanto a saúde. Então, é uma educação nutricional que você tem que ter, tipo, hoje eu tenho que aprender a me alimentar, não comer. Então, eu tenho o quê? Meu corpo precisa hoje XY. Eu vou atrás do meu nutricionista clínico, porque o clínico ele é preocupado justamente em ter os teus exames bioquímicos, ele vai estudar as deficiências orgânicas, zinco, potássio, magnésio, manganês e vários nutrientes e vitaminas que o corpo precisa. A gente não sabe como nutrir, mas o Nutri sabe. E nessa nutrição integrativa, a pessoa tem todo um acompanhamento, não é isso, doutor? Sim. Saber realmente o que vai ser necessário. Aqui diz, inclusive, que é bioindividualidade de cada pessoa, né? O objetivo é promover essa saúde de maneira holística, é isso? Porque assim, a holística já chega a ser uma forma, tipo, mais quando você faz, tipo, uma terapia, você faz uma expiração que você inspira o oxigênio, o dióxido de carbono você libera, isso faz o quê? O teu fluxo sanguíneo ser mais denso, isso faz você queimar as calorias. Mais completo, né? Muito, porque tipo assim, se eu faço uma inspiração e uma expiração, eu bombeio o meu sangue mais rápido, meu coração trabalha melhor, então onde tiver gordura, tecidos adiposos, mais visceral ou sanguíneo, vai embora. E é uma técnica simples que dá para fazer no dia a dia, no trabalho, em casa. Sim, com certeza. Então, inclusive assim, que ajuda a controlar a ansiedade também. Por quê? A ansiedade já adentra no trato digestório. Por quê? Eu como aceleradamente, meu trabalho não me dá tempo, eu tenho que correr. O que acontece? Você não alimenta o teu corpo, o teu estômago, ele fica uma parede do teu muco totalmente sensível, já vai dar o início de uma gastrite, aí depois tem a gastrite nervosa, evolui para uma úlcera, e assim vai. Então, assim, o teu corpo, ele é uma máquina de vivência, mas também ele te destrói se você não sabe nutrir o corpo. Então,
É começar a cuidar de agora. Sim, Se estiver fazendo tudo errado, vamos corrigir a partir de agora, começar sim, daquele espaço, 10 minutinhos em casa já faz diferença para fazer essa alimentação, fazer esse planejamento alimentar. E claro, sempre importante um acompanhamento profissional, não sair por sim, aí já não, não. fazendo. Justamente você tem. Quando você fala, tipo, indivíduo na área da saúde, você trabalha de quê? De individualidade. Você está individualizando o tratamento desse paciente para que ele seja simplesmente bem assistido nutricionalmente e ele tenha o quê? Um tempo de 30 dias de educação nutricional, pode iniciar com uma desparasitação, modulação gastrointestinal. Então, assim, e tem um elo tão gigante, o nosso corpo é tão perfeito, Deus fez uma coisa tão perfeita, mas a gente não sabe usar. Por quê? Porque a gente não teve a educação nutricional desde pequeno. Simples. É muito simples cuidar do corpo quando você tende a dizer, eu quero cuidar de mim mais do que o mundo externo. Ele está aí. Você vai embora, a gente vai morrer, mas o mundo fica. E nós? Vai durar até quando? Com a saúde errada. Então, o segredo é você simplesmente cuidar de ti como prioridade principal. Eu sou mais importante para poder dar suporte externo. Apesar que a pessoa tem que fazer alguns sacrifícios, né? São sacrifícios que ela precisa fazer, mas depois que ela reconhece esse processo, fica mais fácil. Pois é, ó, tu falaste uma coisa interessante, o sacrifício. Na nutrição integrativa, não tem sacrifício. Não tem? Sabe por quê? Ah, Porque a partir do momento que você faz uma dieta efetiva, teu corpo está o quê? Nutrido. Você não percebe, mas eu tenho o quê? Os vícios mentais. Eu fazia isso, fazia aquilo. Aí tu diz, não, mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque a dieta, ela tá me dando suporte, e eu tô seguindo, tô e bem. tô bem. Então, para que fazer algo a mais se você tá muito bem? Então, o segredo é, cuide de você, aprenda a suprir para nutrir teu corpo. Acabou, só isso. Esse é o segredo, essa é a dica. Esse é o Não segredo. só comer, é se Se alimentar. Viu, gente? Não guarda essa mensagem. Não é só encher a barriga, é se alimentar. Se alimentar. Então, a vida cotidiana, tudo bem, é compreensível, a evolução do mercado profissional, hoje com a era da tecnologia. Então, às vezes, se você for ver, os jovens de hoje, eles sofrem as consequências. Tudo tranquilo? Sim, aí os jovens de hoje, você vê, ele passa, às vezes, praticamente três horas no celular e não come nada. Esqueceu, esquece, Tá acaba lá. esquecendo. Tá lá, por quê? Porque a plataforma, ela te faz isso, te dá várias opções. E você tem opções. E nessas opções você é um elo tão gigante que você não para de ter opções. Quando for olhar, você não fez nada. Você não progrediu, você não cresceu. E principalmente você não se alimentou, Que é o principal. que é o principal. Aí, doutor, só para deixar mais claro para o pessoal que está em casa, explicar um pouquinho sobre a nutrição integrativa ortomolecular. É tudo isso que nós estamos falando, né? Simplificando de uma forma mais prática e que as pessoas possam entender, a integrativa, tipo, se você é uma paciente minha, um exemplo, aí você fala, doutor, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muita enxaqueca, eu tenho muita azia, eu tenho, às vezes, muita acidez na minha garganta. Então, você tem o quê? Sintomas. A ortomolecular, integrativa ortomolecular, o que ela faz? Ela vai além disso. Ela faz um rastreio metabólico entre saúde e doença. Qual a causa? Aí nós pegamos exames bioquímicos desse paciente, estudamos todo o quadro clínico dele, e aí descobrimos o fator problema, preparamos uma dieta e ele vai estar bem. Vai lá na chave do problema. Sim, porque você tem a doença, ele é o que? É um sintoma. Aí você faz o quê? Pela educação de hoje, você vai numa farmácia. Ah, eu tenho que tomar um remédio para essa dor, para aquela dor. Esse remédio é sabido, né? Porque ele sabe todas as dores e ele vai lá, mas é o sintoma. Mas depois a pessoa toma de novo. Aí tem o quê? O efeito colateral desse remédio. Aí vira uma bola de neve. Teu corpo está o quê? Sofrendo consequências, sofrendo. Quando você faz o rastreio metabólico e descobre a fonte do problema, aí eu vou nutrir o teu corpo e aí você está o quê? Bem. Você vai viver com muito mais qualidade de vida. Muito mais. Por exemplo, eu tenho meu pai,
tem 91 anos de idade. Olha só. Eu tive um quadro clínico dele, que ele estava praticamente com início de câncer de próstata. Minha mãe, com 80, estava com o trato digestório acometido, durante 1000 anos de trabalho, que ela nunca conseguia ter a evacuação correta. O que aconteceu? Eu cuidei deles. Por quê? Se eu cuido do meu berço, do meu elo familiar, eu tenho como dar suporte para todos os elos familiares de todas as famílias. Legal. Isso é um segredo, porque quando você trabalha com amor em cuidar da saúde das pessoas, é uma forma muito divina. Porque Deus deu isso para a gente. Ele deu os nutrientes, os alimentos saudáveis. Mas a indústria, o crescimento global, deixou o quê? Vícios. Pessoas se viciam, pessoas comem e não se alimentam. Então vamos cuidar, viu, gente? Vamos começar a cuidar da saúde. Dá tempo. Sim, dá, sim. Dá tempo de organizar, o pessoal que está em casa, dar esse primeiro passo, cuidar de dentro para fora. Doutor, então a nutrição integrativa ela já começa da infância, de bebê. Tipo assim, nós somos um Quer território dizer, orgânico. Só melhorando. A alimentação saudável, né? Que nós estamos falando? Isso. A educação alimentar já começa. Nutrir para suprir o corpo sem deficiências orgânicas. Os papais e as mamães já podem começar a ir com a criança desde pequeno. Sim, com certeza deve. Então, começar de agora, viu, gente? Inclusive, eu conheci uma amiga que ela disse que minha filha não lancha pastel nem nada. É só frutas por aqui. Então, já vai começando a trabalhar a alimentação saudável. Mas também os excessos das frutas aumentam a frutose, pode dar o nível da glicemia, a alteração. Então, assim, tem que ter o quê? Tem que ter o acompanhamento nutricional. Por quê? Porque lá eu sei quantos miligramas por decilitro o paciente deve consumir. De zinco, de potássio, a deficiência do organismo. Então, assim, qual a deficiência do teu organismo, do meu, de vários pacientes? Aí eu vou fazer como? Pego os teus exames bioquímicos, faço um rastreio metabólico, faço a anamnese do paciente, quadro clínico histórico familiar, e são tantos padrões de protocolos que no final o paciente é agraciado com saúde. Se fosse por mim, a gente ia passar aqui a tarde toda, porque é um assunto delícia. Eu amo quando a gente fala isso, da alimentação saudável. Isso fala muito de autocuidado, a gente está cuidando de dentro para fora. Quais as redes sociais, o pessoal que está em casa, tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem? Olha, a minha rede social é drantonio.fonseca, é o Instagram. E vocês podem mandar direct, eu vou ter o maior carinho e prazer de poder responder todos vocês, porque realmente cuidar da saúde de todos é um padrão muito importante. Então eu estou à disposição. Então a nossa mensagem não é só comer, nutrir. Se alimentar, Isso, né? Se alimentar para nutrir o corpo e não ter deficiência orgânica. Então, vamos lá. Não é só comer, é se alimentar. Se alimentar, justamente. Então é isso, minha gente. O nosso Vem Comigo, doutor, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre aqui no Vem Comigo. E vamos ficando por aqui, gente. Amanhã estaremos de volta. Beijo, beijo. Tchau, tchau.